Boa noite a todos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos nessa casa de Jesus. Que nós possamos ter uma noite maravilhosa, uma chuvinha refrescando e a paz de Jesus no nosso coração, para nós vivermos mais esse momento de esclarecimento, de orientação e de muita luz para cada um de nós, não é? Nós sabemos que esse ambiente foi preparado já com muita antecedência para que cada um possa receber aquilo que for possível, o que for merecido, o que for necessário. E que nós possamos estar abertos para receber toda essa energia boa. Pensamento positivo, pensamento de paz, de amor, né? De confiança, de fé, para que a gente possa estar captando essa energia para nós. Tá bom? E para nossa casa e para nossa família também. Agradecer a todos pelas doações abençoadas da cesta básica, do enxoval dos bebês, que a gente agradece muito. E agora é uma temporada que nasce muita criança, né? Tem época que dá uma pausa, para. De repente, quando começa, não para. Aí a semana toda, né? Então, ontem mesmo nós já entregamos 4 enxoval aqui. E assim vai. Já tem uma lista lá esperando. Então, a gente só agradece de coração para nos ajudar a ter um enxoval de qualidade, uma coisinha assim bem bonitinha, não é? Porque eles merecem. Estão chegando agora, o primeiro acolhimento é nosso, e vai um pouquinho de cada um de nós naquele enxovalzinho. E a gente costura, faz crochê, faz bordado, tudo com muito carinho, com muito capricho, para mandar essa energia boa para aquele ser que já está chegando precisando de ajuda, não é? Então a gratidão é para todos. Também para os irmãos em situação de rua, que são amparados e assistidos, e pela colaboração da casa, né, para manter o aluguel, manter as despesas da casa que são grandes, a gente só tem que agradecer. E juntos, unidos, a gente continua a nossa caminhada, né? Cada um fazendo a sua parte, doando o seu melhor, né? Então eu vou convidando a todos para que nós possamos, nesse momento, fechar os nossos olhos. Vamos buscar entrar em sintonia com as forças do bem, com os bons espíritos, agradecendo a toda a espiritualidade que com tanto carinho preparou esse ambiente para todos nós. O mentor espiritual dessa casa e sua legião de companheiros que se dedicam a preparar com tanto carinho tudo que nós estamos precisando e que nós possamos, aqui, encarnados, fazer a nossa parte para colaborar com a espiritualidade também. E o benefício é só nosso. Agradecer a Deus por nos permitir estar aqui. Agradecer a Jesus, nosso Mestre amado, por nos oferecer esse banquete espiritual toda quinta-feira. Nos oferecer os seus ensinamentos, seus exemplos, através dos irmãos que vêm aqui fazer a palestra, cada um trazendo o seu melhor, o seu conhecimento. Agradecer ao nosso mentor amigo, ao nosso anjo da guarda, que nos trouxe até aqui, muitas vezes em resposta às nossas orações, aos nossos pedidos, aos nossos momentos de desequilíbrio emocional, desespero, e mostrando para nós o caminho, a solução, que depende só de nós. Tudo que aqui aprendemos é para o nosso bem, que nós possamos nos esforçar para colocar em prática no nosso dia a dia. E mais uma vez, Senhor, com muita gratidão, Pai, por nos oferecer momentos como esse de refazimento, de relaxar a nossa mente e o nosso coração, de acalmar o nosso espírito, para que possamos refazer as nossas energias e seguir adiante, com muita fé, com muita esperança em dias melhores, mas que nós possamos ser fortalecidos a cada momento, para colaborar com esse melhor do amanhã. E com muito carinho e muita gratidão, nós vamos acolhendo o nosso querido Valtinho, que hoje veio trazer não só a sua presença querida, mas seus esclarecimentos, reflexões para todos nós. Que ele seja envolvido com muito amor pela espiritualidade e com muito carinho de cada um de nós, por nos trazer mais um pouquinho de reflexão. Com muita gratidão, pedimos licença, Pai, para iniciar a nossa tarefa desta noite. Com muita gratidão,
do fundo do coração, Pai, por estarmos aqui, unidos em Teu nome. E assim nós vamos dizendo: Senhor, que a vossa divina luz possa descer sobre nós. Que a paz do Cristo pacifique nossas mentes, nossos corações. Pacifique o nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso falar, o nosso sentir, o nosso agir. Que a luz do Mestre Divino possa iluminar e clarear o nosso lar, a nossa família. Todos aqueles que fazem parte do nosso dia a dia possam receber agora essa energia do bem e do amor, através da nossa mente e do nosso coração. Que a luz desse momento possa chegar aonde houver necessidade, onde houver dores e sofrimentos. Tudo aquilo que estamos recebendo nesta noite, Pai, que possa se expandir e chegar aonde for necessário, onde for merecido, onde houver alguém clamando por socorro. E assim nós vamos iniciando o nosso encontro de hoje, dando as boas-vindas para o Valtinho, que ele seja sempre bem-vindo em nossa casa. Que a paz do Senhor Jesus possa envolver a cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco. E como nossa querida irmã falou, que nós possamos receber os benefícios que a espiritualidade preparou para cada um de nós, com muito carinho, com muita atenção, sabedores já das nossas necessidades. E assim, para que nós possamos receber melhor esses benefícios, nós também temos muitas coisas boas dentro de nós, todos nós, sem uma única exceção, e que nós possamos disponibilizar aquilo que temos de melhor, para que essa mesma espiritualidade leve para tantos quantos precisam. E assim nós vamos estabelecer uma relação de receber os benefícios, mas também oferecer aquilo que temos. Ao invés de estender a mão vazia para receber, por eventualmente pouco que seja, aquilo que nós temos para ofertar. Mas muitas vezes é excepcionalmente importante para alguém esse nosso benefício que nós estamos dando. Queridos amigos, queridos irmãos, 3 de outubro, inevitável, né? Não podemos deixar de lembrar do nosso irmão Allan Kardec, que na existência como Allan Kardec teve um papel importantíssimo no trabalho do Mestre Jesus. Um trabalho que não começou com a vinda de Jesus. Começou, na realidade, com a preparação de todo o sistema, de toda a galáxia, que foi preparada há bilhões de anos, para que nós pudéssemos comparecer aqui como humanidade e começar um processo evolutivo. Se enganam se alguém um dia falar: Allan Kardec inventou o Espiritismo, fundou o Espiritismo. Não. Na realidade, ele identificou a existência do mundo espiritual para um Ocidente, uma Europa ocidental, de onde vem a nossa cultura, vem a nossa civilização, extremamente materializada, com a cultura material. Em função de que, por meio do início do procedimento das descobertas científicas, começava-se a criar a questão do materialismo, ou seja, tudo é apenas a matéria, tudo é apenas a ciência. Pelo pouco que nós tínhamos aprendido da ciência naquela época, muitos já começavam a ignorar um ensinamento cristão dito que era uma suposição, uma utopia.
mas no plano da existência, no plano da humanidade, que é acompanhada por Jesus desde a criação do planeta e do sistema, todas essas questões vão sendo acompanhadas e providenciado o quê? O recurso para que nós, seres eternos que somos, mas em um processo de desenvolvimento, possamos aprender. Lembrando a palavra de Jesus que diz: conheça a verdade e ela te libertará. Então, por meio de um método científico, vamos lembrar que Allan Kardec, ele não era uma pessoa, vamos chamar assim, crente, uma pessoa que tinha, vamos dizer, uma situação de crença vazia ou a fé cega pelo simples fato de ser. Ele era uma pessoa da ciência. E então, por ser uma pessoa cética, quando se viu apresentado aos fenômenos espirituais que começaram a se manifestar de uma forma mais acentuada na França, ele, convidado a ver, ele identificou que existia uma inteligência por trás daqueles sinais. E isso foi importantíssimo, porque para quem eventualmente não conhece um pouco da história, da doutrina espírita, não foi uma revelação que veio de uma forma, vamos dizer assim, sobrenatural. Foi uma revelação que veio por força de um estudo metodológico nos critérios em que a ciência apura, confirma e estabelece a existência de determinada coisa, de determinado fenômeno. E é através desse procedimento científico é que Allan Kardec verificou a existência de uma vida inteligente além da matéria. E quem eram essas inteligências viventes e que se manifestavam? Éramos nós. Nós quem? Individualmente? Não. Nós, quando não estamos na matéria, somos espíritos fora da matéria, libertos de um corpo material que é rigorosamente passageiro. E aí, então, nós temos a notícia libertadora, primeiro, que a vida não está resumida na existência do corpo material. Ou seja, a primeira coisa que se desmistifica é a morte. A morte não existe. Individualmente, de acordo com a sensação de cada um, é um grande alívio saber que a gente não morre. O corpo, ele termina a existência dele, mas nós continuamos totalmente vivos como sempre fomos. Eventualmente, quem quiser saber como funciona, faz o seguinte: chega em casa hoje, tira a roupa, estica em cima da cama e olha para a roupa. É exatamente isso. É exatamente essa situação. É uma ocorrência tão simples e natural que nós que trabalhamos na casa, um dos trabalhos que nós temos é recepcionar o irmão que já está desencarnado e que não sabe que já desencarnou. O irmão que até se recusa a acreditar, e nós precisamos, óbvio, nós somos apenas ferramentas utilizadas pelo plano espiritual maior no socorro deste irmão e mostrar que realmente ele vive agora na espiritualidade. Nós não somos uma pessoa que tem uma alma e um espírito.
nós somos a alma, nós somos o Espírito eterno e por acaso nós aqui encarnados estamos no momento encarnados. E isso foi comprovado cientificamente. Como cientificamente? Quando vocês pegarem os livros do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e assim as obras de Allan Kardec, ele não estava ali apenas ele transcrevendo aquilo que ele recebia. Essas obras, elas foram compostas naquela época de 1800 e nada, que não existia absolutamente meios de comunicação instantâneo, por meio da recepção dessas mensagens por vários médiuns em locais diferentes, países diferentes, culturas diferentes, e recebiam a mesma mensagem, eles recebiam e viam. E óbvio, comparando principalmente com o fundamento do ensinamento cristão, rigorosamente de amor ao próximo. De forma que a doutrina kardecista, a mensagem kardecista, ela vem, em primeiro momento, consolidar e fortificar o ensinamento que o Cristo trouxe de fraternidade e de igualdade e que as pessoas tenham entre si. E por que é interessante que nós tenhamos o conceito firme em nós da igualdade uns com os outros? Porque uma das coisas que o Cristo sempre insistiu é que nós nos amássemos, amar um ao outro. Mas a igualdade, ela vem para estabelecer um pré-requisito que nós precisamos ter antes do amor. Quem já nos acompanhou aqui em alguns momentos, eu sempre repito. Nós somos iguais. E a necessidade de nós nos reconhecermos como iguais é para que nós tenhamos respeito um pelos outros. Somos pessoas em evolução, temos defeitos, temos nossos conflitos e estamos lutando para nos desenvolver. Por isso, eu sei a força que eu faço, o sacrifício que eu faço para vencer as minhas inferioridades. Portanto, o eventual irmão que está em alguma forma de erro também está lutando. Ele tem as dificuldades dele. Então eu vou respeitá-lo. Porque ninguém ama alguém se não tiver respeito por esse alguém antes. E ninguém se sente amado por outro alguém se não souber que é respeitado por esse outro alguém. Por isso, o conceito consolidado da igualdade. Da igualdade que nós temos, sem qualquer exceção, de cultura, de nacionalidade, de religião, de sexo e de raça. Quando nós quisermos ver uma consolidação concentrada da doutrina espírita, é só lermos o trecho O Homem de Bem. Quando se fala o homem, é o ser humano de bem. Okay? Está ali. Muito bem consolidado. É simples, é bonito e é muito difícil, pelo menos para mim. Né? Mas está ali. É igual o Sermão da Montanha do Cristo, onde ele fala das bem-aventuranças. Consolidou o Novo Testamento naquela passagem. E, enfim, essa verdade libertadora, ela vem permitir que nós também tenhamos um alento para as nossas dores e os nossos sofrimentos, porque nós passamos a compreender que nós não estamos aqui para nos colocarmos na satisfação plena das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos caprichos.
Nós estamos aqui na condição de seres em evolução e não há uma necessidade de dor e sofrimento. Porém, quando nós optamos por não evoluir pelo amor, a natureza vem, e a natureza é a expressão divina, ela nos convida a evoluir por meio da dor. Porém, é verdade também que nas várias vidas que tivemos, por ignorar muitas vezes, e às vezes optar por ignorar o ensinamento de Deus, nós cometemos muitas faltas contra as dos nossos semelhantes. E por isso, muitas vezes, nós também estamos aqui na condição de resgate. Então, nós temos as provas para fortalecer e consolidar a nossa evolução espiritual quando nós insistimos no bem. E por resgate, em função das faltas que tivemos nessa ou em vidas passadas, para que nós possamos nos regenerar. Então nós começamos a ver aquilo que eram problemas, situações assim absurdas, tal, no sentido em que às vezes a gente questiona a existência de Deus, é na realidade a expressão do amor de Deus em função da pessoa. Não muitas vezes a gente encontra pessoas que nascem com determinadas dificuldades, determinadas deficiências, determinadas situações em que nós muitas vezes, se não formos vigilantes, falamos, essa pessoa não nasceu, ela não está nem viva. Pessoas que muitas vezes simplesmente existem, sem falar, sem se manifestar, sem ter... E a pergunta vem, por que isto? Meus queridos amigos, quem tiver a oportunidade de ter lido Memórias de um Suicida, vai entender perfeitamente que essa é, muitas vezes, o final do tratamento de alguém que penou muito para conquistar a oportunidade e o direito de chegar àquele corpo todo deficiente para poder se recuperar de determinadas escolhas que fez atrás na vida. Então, não é a falta de Deus, é a manifestação expressa de Deus. Todos nós, sem uma única exceção, não nascemos aqui neste mundo material para vivermos glórias e satisfações e alegrias plenas. Teremos dificuldades, teremos enfrentamentos, teremos situações de dificuldade que nós combinamos e pedimos para passar em benefício do nosso crescimento moral e espiritual. E por acaso isso seria um conformismo? Seria uma situação, já que é assim, então deixa. Com o decurso do prazo, do tempo, então eu me liberto. Não. É permitido que nós busquemos, por meio da nossa vontade, por meio do exercício da nossa inteligência, resolver essas situações por meio do trabalho, da dedicação, da compreensão, de desenvolver aquilo que de melhor nós temos de sentimento, no sentido do amor ao próximo. E aí então, muitas vezes, essas questões mudam, porque o remédio, ele só é necessário para a pessoa que está doente. Quem está são não necessita do remédio. Não são poucas as situações que nós evitamos na nossa existência por termos optado espontaneamente por sermos melhores. Então, determinadas dificuldades que estavam previstas na linha da nossa existência são desnecessárias. Então, não são mais aplicáveis. Porque todos os aborrecimentos, quando não são frutos da nossa própria ação, da nossa falta de cuidado,
da nossa falta de observar fundamentos básicos do cristianismo, e o cristianismo não é o dono da verdade, mas aquela relação de não fazer ao outro aquilo que nós não queremos que façam para nós, e que nós muitas vezes praticamos nesta vida, e nessa vida mesmo existe consequência, nós então saímos para uma situação melhor. Então não é conformismo, é a oportunidade, sim, de trabalharmos e mudarmos e reverter essa situação em nosso favor. E quem trouxe isso? O conhecimento da doutrina espírita. Porque, por outro lado, nós também sabemos que se estamos tendo a oportunidade de melhorar, a oportunidade de resgatar, devemos agradecer. Porque cada um de nós que está aqui encarnado, seja qual for a dificuldade, qual for a situação, nós não chegamos lá de repente e vemos, não. Nós trabalhamos muito na espiritualidade para poder ter a oportunidade da encarnação que nós estamos tendo aqui. Nós nos organizamos e nos preparamos e, se, para exemplificar, a expectativa que nós temos e o medo que nós temos de falhar é muito maior quando a gente vem para cá do que quando a gente está aqui, do medo de morrer que a gente tem. O trabalho preparatório da reencarnação para nós, ele é muito grande. Ele é muito grande. Porque nós lutamos muito para merecer a oportunidade de estar aqui. Portanto, quando nós, em função das situações que vivemos, de uma forma, como se diz por aí, resolvemos chutar o balde, nós não sabemos, mas nós estamos jogando para fora muito trabalho que nós fizemos, com muita ajuda de muitas pessoas, muitos irmãos, muitos mentores, que trabalham incessantemente pela nossa melhora. E também a doutrina nos trouxe uma informação muito importante. Nós somos muito amados. Nós somos amados por irmãos que estão ao nosso lado e se comprometeram em nome desse amor de estar junto conosco, e nós não olhamos e não vemos nem o rosto deles, porque em função de estarmos reencarnados, muitos de nós não os veem. E eles estão constantemente zelando por nós, cuidando de nós, nos inspirando para que nós tenhamos a melhor forma. Então nós nunca estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós não somos desamados. Por mais que muitas vezes as ilusões das vaidades da matéria nos convide a pensar que nós não temos exatamente a aparência física que nós queremos, que nós não temos necessariamente o conforto e os recursos financeiros que nós temos. Por mais que eventualmente, se nós quiséssemos ter um acesso e uma vaidade maior para ter o acesso, que as pessoas nos admirassem, percebessem como somos maravilhosos, e isso não acontece. Então, muitas vezes, nós ficamos aqui nos debatendo em função das ilusões da matéria, das coisas que nós não levaremos quando partirmos daqui. É justo que nós trabalhemos? É. Para termos melhores condições? Sim. É justo que nós estudemos e nos esforcemos para o nosso desenvolvimento e conhecimento e que nos dê condições de viver melhor? Sim. É justo que a gente se arrume, cuide da alimentação,
cuide para ficar com um corpinho melhor, uma jeito. Mas nós não podemos viver em função disso como se isso fosse a única coisa. Sem lembrar de que nós somos realmente espíritos eternos. E a doutrina, ela vem trazer essa informação. E uma outra coisa importante que nós saibamos. A espiritualidade, ela não está aqui para servir os nossos caprichos e as nossas vontades. Então, quando a gente passa naqueles lugares e vê, né? Traga o seu amor de volta. Magias da paixão, né? E também mando embora também, né? Leva a oferenda de volta. Entendeu? Gente, meus queridos amigos, não é porque nós deixamos o plano material e nos tornamos almas livres que nós nos tornamos lindos e maravilhosos. Nós não saímos do outro lado alados, com auréolas brilhantes e vibrantes, pelo menos de forma geral. Nós somos exatamente aquilo que nós sentimos aqui, aquilo que nós temos íntimo. Somos nós. E muitos de nós, nossos irmãos, pessoas que nós devemos o respeito, por gostarem e viverem e estarem muito apegados às coisas da terra, da matéria, as paixões, os vícios na bebida, nas drogas, a sensualidade, o poder, manifestam-se sim, na medida que podem, e muitas vezes por pessoas que possuem uma mediunidade e são desavisadas, e aí começam a barganhar as coisas. É um espírito evoluído que está do outro lado? Depende da atitude dele e de que caminho ele está te encaminhando. O médium educado recebe e convive com esse tipo de perfil e oferta? Não. Então nós não podemos ter a ilusão de que as nossas imperfeições se acabam e que a doutrina cai no vazio em função dos defeitos que nós temos. A doutrina traz a revelação correta, certa, o conhecimento, mas nós temos a liberdade de fazer aquilo que nós queremos, como queremos, porém temos a obrigação de viver com as consequências das nossas escolhas. Porque se Deus é amor e misericórdia, mas Ele também é justo. Ele dá para cada um conforme seus feitos. Não é? Então, é importante que nós tenhamos essas coisas em vista. E, hoje, está muito na moda, porque nós falamos da época de Kardec, das questões da matéria, da ciência. Hoje está na moda dizer assim, seja do ensinamento cristão, seja dos valores morais, seja da família. Isso é antigo, isso já foi superado. Né? Meus queridos amigos, infelizmente, nós como humanidade ainda nos comportamos na Idade Média. Muitas vezes somos prisioneiros dos nossos impulsos primários. E o impulso primário, o nome diz, ele é primário. Meus amigos, nós precisamos viver
o ensinamento da harmonia e do bem-estar uns com os outros. Não existe nada mais evoluído do que isso. Nós não conseguimos, muitas vezes, como humanidade, exercitar essa parte básica. E aí, então, as pessoas vêm trazer um conceito em função da conveniência dos vícios, da conveniência dos seus impulsos, para que possam justificar. Ah, mas agora nós vivemos um momento em que o homem já tem tecnologia, tem isso, tem aquilo, podemos ir ao espaço, podemos fazer aquilo, sem nós sabermos quem nós somos. Como se nós fôssemos exclusivamente, sim, a matéria e nada mais além da matéria. Voltamos a dizer, o ponto de partida de Kardec foi por meio da ciência. E é da informação que quanto mais a ciência evoluir, nós iremos nos encontrar e ela encontrará sim a comprovação até palpável à luz de todos da existência espiritual que nós temos, que nós não somos apenas um corpo, nós não vivemos num lugar que aconteceu por uma mera ocasião de acidentes que se precisam se combinar de tantas formas para que nós pudéssemos estar aqui. E qual seria até a origem de todas essas matérias e elementos que se encontraram por acidente para nós estarmos aqui? De algum lugar tem que ter vindo. E é onde nós não respondemos e fica o vazio, que não é respondido exclusivamente pela questão material. Resumindo, para nós não nos estendermos muito, hoje nós estamos celebrando o nascimento de uma pessoa que colaborou numa coisa muito importante para nós, que é a fé. E quando nós temos a fé por termos consciência da necessidade íntima nossa, não dos outros, mas da nossa necessidade íntima de melhora e de evolução, e essa fé, ela se baseia numa situação racional, comprovada, ela não é uma coisa chamada fé cega. A fé cega é o fanatismo. Hoje nós temos um cenário no mundo mostrando quais são os resultados da fé, do fanatismo, onde pessoas são levadas a buscar e odiar outras pessoas por uma divisão religiosa. Tem plena certeza de que estão fazendo isso em nome de Deus. Ah, mas isso está acontecendo só agora? Não. Nós sabemos que historicamente isso sempre aconteceu. Mais uma prova de que o ensinamento do amor ao próximo, ele não está, nós não vencemos ainda isso como humanidade. Então, é muito importante para nós que nós tenhamos a fé, mas uma fé à luz do esclarecimento. Uma fé à luz do estudo, que a doutrina espírita nos convida a fazer. A doutrina espírita, ela não quer que você acredite porque está escrito aqui, não. Ela traz informações, ela traz comparações. E ela traz até o convite para que nós estudemos, conheçamos a ciência. Para que nós tenhamos a luz do conhecimento nos orientando, para que nós tenhamos, por convicção, esse ensinamento da fraternidade uns com os outros, da igualdade uns com os outros, e também
da melhora das nossas qualidades morais. Ela é muito simples, é muito básica, mas o objetivo é esse. É tão simples, que ela guarda a genialidade das coisas. Porque todas as grandes soluções da humanidade, as mais geniais, foram as soluções mais simples. Desde que inventaram a roda, que foi uma coisa maravilhosa, é uma coisa tão simples, tudo mudou. O domínio do fogo, o domínio da manipulação da matéria primária, que são os materiais, minerais. E a partir disso nós fomos construindo o que nós vemos hoje como tecnologia. Você aperta um botão, a luz acende. 150 anos atrás isso seria magia. E o que dizer então do telefone celular? Que a gente fala com alguém do outro lado do mundo na hora. Eu sou da época do DDD. O DDI, então, era um inferno. Você tinha que marcar a hora para telefonar para Taubaté. Você tinha que marcar a hora, telefonista. Está aqui do lado. Né? Hoje você pega o celular, liga e vê a pessoa do outro lado. Às vezes vê até o que não quer, mas vê. Né? Então, e nós, espiritualmente? E nós, como seres? É um convite, e a doutrina nos convida sempre para isso. Queridos amigos, para concluir, o convite para lermos o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, um livro que é muito importante que nós leiamos, para entender isso que nós estamos falando, Memórias de um Suicida. Nós vamos entender, primeiro, o doloroso calvário que nós enfrentamos diante do suicídio. É extremamente doloroso. E não se resolveu nenhum dos problemas que nós queríamos. Ao contrário, eles nos acompanham no póstumo, agravado pela questão do suicídio. Por outro lado, vamos acompanhar e ver como uma pessoa conheceu a si mesma e conseguiu se curar e programar um retorno para viver novamente e resgatar não apenas os motivos do suicídio, mas como outras questões que o incomodavam há séculos, por séculos de escolhas erradas. A própria história da médium que transcreveu Ivone, né, é uma história extremamente bonita de resgate e acolhimento, envolvendo a questão do suicídio. Então, no nosso sebinho aqui tem esses livros aí. Sim, está em algum lugar. E sempre tem um sebinho espírita. Se tiver aqui, tem na Irmã Iperoig, tem lá no Joana de Ângeles, né? Meus queridos, procurem, dá uma olhada. Querem conhecer uma leitura muito boa, gostosa? Há 2000 anos. A vida de Emmanuel, mentor de Jesus, quando viveu, não começou ali, mas quando ele viveu como senador Públio Lento. 50 anos depois, a volta de Emmanuel, aquele senador, um dos mais poderosos de Roma, volta na situação de um escravo e encontra um dos maiores símbolos da presença espiritual, que é Alcione, encarnada. Depois temos Ave Cristo,
a volta novamente de Emmanuel, consolidando a vida dele dentro do cristianismo. E depois, ele relata a passagem novamente de Alcione em Renúncia. Esse é forte. Esse você pega um lençol e deixa do lado. Não tem macho que resista. Vai se derreter. Põe um lençol. Mas, gente, é absolutamente maravilhoso. Maravilhoso. E nós vamos descobrir, sabe o quê? Novamente, a magia e a grandeza das coisas simples. Meus queridos, simples na matéria. Eu não estamos falando, e ao alcance de todos nós, sem uma única exceção. Como são redentoras as coisas simples. Como são envolventes e maravilhosas as coisas simples. O acompanhamento desse segmento é muito interessante. E para dizer que aqui a gente só recomenda livro espírita, vou recomendar 2 livros que não são espíritas. Vou pedir licença para cá. Mas a gente vai ter, não só 2, vou falar de 3, que dá a impressão que eles foram psicografados. O primeiro é Os Miseráveis, de Vitor Hugo. É muito interessante. É muito gostoso. Ver a transformação que a pessoa sofre quando ela trabalha no bem. Vocês vão encontrar o personagem Jean Ryan, eu acho. Do começo você vai falar, não, esse cara tem que morrer na segunda página. Como ele termina. Um outro livro, Crime e Castigo. Para nós aprendermos a consequência daquilo que nós achamos ninguém está vendo. Nós temos uma consciência plena e viva dentro de nós. Crime e Castigo. Dostoiévski, né? E por fim, um outro livro que também não é psicográfico. Eu imagino, deve ser, mas é um livro chamado O Físico. A primeira parte desse livro já é uma epopeia. Gente, se alguém assistiu o filme, ele é uma droga. Não estamos aqui para falar mal de ninguém, mas o livro é fantástico. Ele é de um autor de origem judaica, vivendo nos Estados Unidos, chamado Noah Gordon. É um livro muito bom. E nele, nós também vamos encontrar a epopeia que nós enfrentamos na nossa vida. Por mais simples que sejamos, por mais a pessoa mais simples da sociedade, vivendo os seus desafios, crescendo, evoluindo, para chegar num momento e descobrir que o bom é você não perder a essência da simplicidade. Por isso esses livros também são interessantíssimos. Meus irmãos, hoje eu fui firme, né? Hoje eu fui longe. Né? O relógio ali está gritando. É. Não, mas a gente nunca, porque a gente sempre está emprestando, né? E quando encontra, já lembra de alguém para emprestar. Sim. Tá. Aliás, Carnaval e Réveillon, né? Você mesmo falou aqui que em setembro começa a nascer bastante criança, né? Mas é isso. Tá vendo, né? Por falar nisso, meu filho fez aniversário dia 30 de setembro. Deve ser isso, né? O caçula. Meus queridos amigos,
Que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos sempre ser inspirados, que nós possamos levar conosco os benefícios que nós recebemos aqui, mas o mais importante é que nós possamos compartilhar esses benefícios, renovar esses benefícios através da oração. E, meus queridos, vida normal. Nós, kardecistas, somos seres humanos normais. Nós trabalhamos, nós casamos, nós namoramos. E cometemos enganos também, uns inconscientes e outros conscientes. Mas o importante é a gente todo dia melhorar um pouco. A gente anda de moto, passeia de carro, joga futebol, mal, mas joga. Entendeu? A gente gosta de se divertir. É vida normal. É vida normal, para nós não mistificarmos que a pessoa que vive o ensinamento do Cristo, ela tem que ser uma pessoa apagada, né, triste, né, tal. Não, ao contrário, é libertador. Nós somos alegres, nós somos felizes. Nós optamos pela felicidade, que é libertadora. E alguém aqui vai ficar para a semente da matéria? Então, meus queridos, tudo de bom, que a paz esteja sempre conosco, assim seja, graças a Deus. Ajuda. Aqui então agradecendo ao nosso irmão Valtinho pela palestra, pelos ensinamentos, pelas reflexões, e agradecendo ainda mais pela citação dos livros, a indicação literária, esses livros que estão aqui na nossa biblioteca, esses livros que foram trazidos por espíritos que, assim como nós, viveram a vida aqui na Terra ou em outros planetas também, a vida material, passaram por grandes dificuldades, provas, expiações e deixaram aí esse legado, essas informações e reflexões para todos nós. E todos esses livros estão aqui na nossa biblioteca. Fica aqui o convite a todos que depois queiram procurá-los. Lembrando ainda que nós temos agora também de forma digital esses livros, que a gente possa procurar, ler, é sempre muito importante. Eu vou aqui convidando a todos então para que a gente feche os nossos olhos, mantendo ainda o pensamento elevado, pensamento em Jesus, e aproveitemos esse momento para agradecer a Deus, nosso Pai amado, pela bênção desta encarnação, por estarmos aqui matriculados nessa escola maravilhosa que é o planeta Terra, onde a todos os instantes somos convidados a tantos aprendizados, trabalhos. Agradecer pelos companheiros de jornada, agradecer pelos ensinamentos que nos foram deixados, agradecer a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, que além de muito conhecimento, nos deixou também o exemplo, mostrando que tudo aquilo que ele nos ensinou é possível sim de ser feito. E vamos agradecendo aos mentores desta casa, que sempre nos recebem aqui de braços abertos, com muito amor e carinho, e que trabalharam e trabalham sempre, desde muito cedo, para preparar esse ambiente, para que aqui possamos receber aquilo que é de merecimento, aquilo que nós necessitamos, sempre com a misericórdia divina do nosso Pai amado. E assim, com o pensamento em Jesus, vamos então fazer a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor,